Bom, pessoal, boa tarde, sétimo ano. Pessoal, assim, nós começamos esse outro assunto, que é o último assunto do bimestre, assunto pequeno. Nós já vimos os conjuntos, as divisões, multiplicação, subtração por números inteiros, né? Questão da potência. E hoje nós estamos entrando aí no conjunto dos números racionais, né? Mas o que são números racionais? Números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração, ok? Eles são números racionais, beleza? Então, esse aqui, o número racional pode ser escrito na forma de fração, contanto que, se você tiver, contanto que o numerador ele seja diferente de zero. Porque na fração você tem em cima numerador, embaixo denominador, né? O numerador ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, tá certo? Isso é uma regra dos racionais, né? Uma regra matemática, né? Os números naturais podem ser escritos na forma de fração. Então aqui, como você vê o primeiro exemplo aí, né? Onde tem 8 é igual a 8 sobre 1. Por que 8 sobre 1? Porque qualquer número natural você escreve na forma de fração. 8 é 8 sobre 1. Por quê? Porque a fração não é uma divisão. Se eu dividir 8 por 1, não é 8? Pronto. 12, na forma de fração, 12 sobre 1. Porque 12 dividido por 1 é 12. E assim sucessivamente. Os números inteiros também podem ser escritos na forma de fração. Aí ele dá um exemplo, menos 5. Menos 5 é igual a menos 5 sobre 1. Menos 7 é igual a menos 7 sobre 1. A menos 7 sobre 1. Você bota na própria fração, né? Os números decimais e as dízimas periódicas podem ser escritos na forma de fração. Por exemplo, 0,7. 0,7 é 7 sobre 10. Por que sobre 10, professor? Porque depois da vírgula você só tem um algarismo. Ok? Beleza? Agora, se for, por exemplo, 0,07 é 7 sobre 100. Porque depois da vírgula você tem dois algarismos, né? Mas suponhamos que seja 0,00007. Depois da vírgula eu vou ter o quê? 007. Eu vou ter três algarismos. Então vai ser 7 sobre 1000, tá certo? É como se você dividir 7 sobre 1000, dá 0,007. 7 sobre 100 dá 0,07. 7 sobre 10 dá 0,7. Ok? A quantidade de zeros embaixo é o 1 mais a quantidade de zeros. É de acordo com quantas casas você tem após a vírgula. Se for 7 dividido por 100, vai dar 0,07. Porque depois da vírgula você tem dois números. Então são dois zeros, tá beleza? Tranquilo? Continuando. Ele diz outra coisa na afirmação. Para todo número natural, inteiro ou fracionário, todo número natural, inteiro ou fracionário, ele é um número real. Todo número que seja natural, inteiro ou fracionário, ele é um número racional, que está dentro do conjunto dos números reais. Tá bom? Porque o símbolo que, no conjunto dos números racionais, você tem um símbolo que vem da palavra quociente, pois qualquer número racional pode ser representado como um quociente de dois números inteiros, qualquer número racional. Então convém destacar que, primeiro, aí embaixo, siga aí no livro que tem, primeiro, não se costuma escrever o sinal mais antes dos números racionais positivos. Aí dá um exemplo. Mais 3/5. Você não se costuma escrever. Às vezes nos livros trazem
quando está entre parênteses, apenas para você destacar, mas não é necessário que um número positivo você coloque um sinal de mais antes dele, não é necessário, tá certo? Que um número positivo ele venha precedido do sinal de mais, porque se ele é positivo, não precisa o sinal de mais, você já está vendo. Se ele é negativo, o que é que você tem? Você tem menos, aí você bota um menos se ele for negativo, para você saber que ele é menor, porque se você não botar sinal, ele é positivo. Então qualquer número sem nenhum sinal na frente, ele é positivo, tá beleza? Então eu preciso colocar o sinal de mais. Inclusive ele dá dois exemplos, mais 3 sobre 5, então só basta botar 3 sobre 5. E mais 17 sobre 8, é só você colocar mais 17 sobre 8, você coloca 17 sobre 8 e acabou-se, resolveu o problema, né? Os quocientes de números inteiros são números racionais. E a regra de sinais da divisão de inteiros possibilita saber o sinal do número racional. A divisão possibilita saber. Então, se eu tenho mais 5 sobre mais 8, eu vou ter mais 5 sobre 8. Olha aqui, certo? Se eu tenho menos 5 sobre menos 8, na questão B, lá embaixo da página 54, vai ser igual o quê? Mais 5 sobre 8. Mas, professor, em cima tem mais 5 mais 8, e o resultado deu mais 5 sobre 8. Embaixo tem menos 5 sobre menos 8, mas o resultado deu mais 5 sobre 8. Por quê? O que é isso? Porque divisão toda, gravem isso, porque isso é uma regra matemática, isso não muda nunca. Todo número, toda divisão de números negativos, o resultado é positivo. Ou melhor dizendo, divisão com números iguais, com sinais iguais, resultado positivo. Divisão de números com sinais iguais, resultado positivo. Divisão de números com sinais diferentes, resultado negativo. Então, se tem o exemplo aqui, menos 5, menos 8, resultado vai ser mais 5 sobre 8. Agora ele coloca aqui, menos 5 sobre 8, o resultado vai ser menos 5 sobre 8. Tá certo? Mais 5 sobre menos 8, resultado menos 5 sobre 8. Ou seja, divisão de números com sinais iguais, resultado positivo, seja ele o sinal seja negativo ou positivo, ele sendo igual, o resultado vai ser positivo. Divisão de números com sinais diferentes, um positivo dividido pelo negativo ou um negativo dividido por um positivo, o sinal vai ser sempre negativo, ok? Não esqueçam, pessoal, essas regras elas são fundamentais para que você resolva qualquer questão de números racionais, ok? Então não se esqueçam desta divisão, dessas regras de divisão, tá certo? Eu tenho aqui, ó, frações e divisões, beleza? A gente viu no sexto ano, quando a gente estava fazendo, né, sexto ano, que o traço de fração indica divisão. Vamos lembrar isso numa situação cotidiana. Então ele coloca aqui, os alunos de uma turma de sétimo ano farão cartazes de tamanhos variados para uma campanha educativa sobre o consumo de água. João ficará com 2 folhas de cartolina e Nádia também ficará com 2. Então eu tinha 2 com João, 2 com Nádia, né? E quando a gente tem assim 4 sobre 2, é o mesmo que 4 dividido por 2, aqueles 2 pontinhos. Aqui está mostrando. Marcos e Leila tem 3 cartolinas para dividir igualmente entre eles. Cada um ficará com uma folha inteira e uma folha será dividida ao meio, lógico.
uma folha inteira. Se eu tenho 3 cartolinas para dividir para 2, eu vou dar uma a cada um, e a uma eu vou dividir no meio e vou dar uma a cada um, tá certo? Já este trio terá que dividir uma cartolina em 3 partes. Então, quando eu divido 1 por 3, eu vou obter o quê? Eu vou obter o que a gente chama de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? É um número infinito que se repete infinitamente. Então, se eu dividir 1 para 3, vai ser 0,333333333 infinitamente. Ela vai repetir o 3 infinitamente, ela não para. Então a gente considera basicamente 0,3, tá certo? Aqui eu disse, quando dividimos 2 números inteiros, o quociente só pode ser um dos tipos de números abaixo: um número natural, um número decimal exato, uma dízima periódica. Lógico, um número decimal, um número natural ou uma dízima periódica, tá bom? Essa dízima periódica é esse número que se repete, fica se repetindo, tá bom? Que não é bom para a gente ficarmos repetindo esses números, tá certo, pessoal? Então vocês vão me fazendo o exercício aí da página 65, ok? 65 eu retorno na próxima, né, para a gente fazer as correções, o encerramento nas próximas, antes das provas, o encerramento desse capítulo. Tá ok, pessoal? Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Ok?